Olá, meus amigos, e bem-vindos aos Desabafos com Café. Sempre lembrando que esse é um lugar para a gente ler alguns desabafos, alguns relatos, algumas histórias das pessoas na internet e conversar um pouco sobre as coisas que afligem esses pequeninos seres, né? E hoje nós temos uma seleção bem interessante com desabafos sobre família, sobre relações. E o nosso primeiro desabafo já é: sou babaca por expor a traição do meu irmão depois dele passar pimenta na boca do meu filho. Sou uma mulher de 24 anos e tenho 4 filhos. Para contextualizar, eu fui mãe nova. Aos 17 anos engravidei de gêmeos, depois de uma menininha, e agora de um bebê. Meu relacionamento com o pai das crianças era ótimo. E ainda é, temos uma excelente relação. Mas há cerca de 3 meses resolvemos terminar. Não houve traição, o amor e respeito não acabaram. Mas estava cômodo demais, já estávamos empurrando com a barriga, e antes que o respeito acabasse, decidimos terminar. Bom, eu trabalho, tenho uma boa renda nesse emprego, principalmente porque consigo bater minhas metas com facilidade, então eu tenho total condições de morar sozinha e criar meus filhos. Porém, minha mãe insistiu muito para que eu viesse morar com ela. Disse para eu aproveitar essa oportunidade para tirar minha carteira de motorista, dar entrada em uma casa e que, morando com ela, eu pouparia o aluguel e conseguiria juntar um dinheiro para meus planos futuros. Depois de muito relutar, eu aceitei e vim morar com ela na roça. Minha mãe tem 7 filhos, mas só 2 moravam com ela até então, os 2 mais novos de 21 e 11 anos. Esse irmão de 21 anos dá muitos problemas. Ele fuma e sempre trata minha mãe com hostilidade, exceto quando a namorada dele está em casa. Neste caso, ele chama até minha mãe de senhora, e é carinhoso. A namorada mora em outra cidade, e da última vez que veio para casa, eles brigaram o fim de semana inteiro. Chegou ao ponto dele ficar nervoso e quebrar o guarda-roupa. Ok, agora vamos para o que de fato aconteceu. Um dos meus filhos mais velhos estava brincando com meu irmão mais novo, o de 11 anos, quando citou um meme. Ai, Zé da Manga! Meu irmão de 21 anos se incomodou com isso e passou pimenta na boca do meu filho. O irmão veio me contar imediatamente e me subiu um ódio. Eu já estava puta da vida pela forma como ele trata minha mãe, como se fosse empregada dele. Mas aquilo pra mim foi a gota d'água. Eu entrei, apontei o dedo na cara dele e disse que se ele fizesse isso mais uma vez, eu quebraria ele na porrada. Ele tentou crescer pra cima de mim, tentou falar mais alto do que eu, mas eu dei um tapa na cara dele e disse que não era a namorada dele pra baixar a cabeça, que ele não ia crescer pra cima de mim e que se ele chegasse perto de mim ou dos meus filhos, eu ensinaria ele a virar homem e ele nunca mais iria crescer pra cima de uma mulher. Ele ficou em silêncio, parecendo acreditar no que tinha acabado de acontecer, porque normalmente eu sou calma e aquele foi o meu único ataque de raiva na vida. Então acho que ele não estava esperando. Ele entrou pro quarto e se trancou, e eu ainda transbordando de ódio, mandei mensagem pra namorada dele. Contei o que tinha acontecido e disse que era pra ela não aceitar aquilo também, porque quando eles brigaram, ele deu um soco no guarda-roupa e o próximo poderia ser na cara dela. Pasmem, ela ficou contra mim e me xingou por conta do presente de Deus dela. Então, 2 dias depois, eu pego um ônibus para resolver algumas coisas na cidade e quando passo perto do trabalho dele de ônibus, vejo ele se engraçando com uma menina. Na mesma hora tirei foto e mandei para a namorada dele. Eles terminaram e agora ele tá deprimido, chorando dia e noite, e confesso até que estou com um pouco de dó. Eu fui a babaca. Bom, claro que a OP não foi babaca nesse caso, né? O babaca completo aqui é esse irmão de 21 anos dela que é um completo boçal, né? Só porque o garoto fala de um meme, muito provavelmente porque indica talvez alguma coisa de homossexualidade, né? O cara deve ter sido doído porque ele é um Zé da Manga, né? Digamos assim. Mas, claro que ele é totalmente o babaca, né? O cara, além de ser agressivo, provavelmente é abusivo com a namorada em mais outras ocasiões do que só essa do guarda-roupa. Cresce pra cima da mãe, cresce pra cima da irmã. Ou seja, é um cara que é o famoso machão que só parte pra cima de mulher, né? Se encontra outro cara, aí vira donzela. A OP tá totalmente certa em fazer o que fez e não tem que ter pena do marginal desse não, pelo amor de Deus, gente. Eu falei que as histórias estavam intensas, né? Então, já vamos pra segunda aqui, com o título Me Tornei um Monstro. Antes de relatar minha história, quero dizer que tenho consciência das minhas atitudes e que não estou buscando validação de ninguém. Fiquem à vontade para criticar se quiserem, mas provavelmente eu não vou mudar. Sou casado há 7 anos, e passei 6 desses 7 anos sendo completamente apaixonado e dedicado à minha esposa e ao nosso casamento. Até que no final do ano passado, minha esposa confessou que havia tido um caso de 4 meses com um colega de trabalho. E esse foi o pior dia da minha vida. Passei meses sofrendo de angústia e raiva. Ela expressou arrependimento desde que me contou sobre o caso, sempre chorando e implorando perdão, toda vez que o assunto vem à tona. Não sei se ela ainda me ama, se é culpa ou dependência emocional, mas ela implorou para que eu não a deixasse. Acabei ficando, mas todo o amor que eu sentia por ela se tornou indiferença e raiva.
Ela basicamente se tornou uma prisioneira por iniciativa própria. Só sai de casa junto comigo, ou se sai sozinha, sempre está me mandando a localização. Me mostra constantemente as redes sociais dela, mesmo que eu não me importe nem um pouco com isso mais. Da minha parte, eu fiz de tudo para mostrar que não a amo mais. Recuso suas investidas de carinho, não como as comidas que ela se esforça para preparar para mim e até evito ficar no mesmo ambiente que ela por muito tempo. O auge da minha canalice começou há 2 meses atrás, quando comecei a sair com outras mulheres e fazer questão que minha esposa soubesse disso. Ela nunca disse nada, mas dá pra ver claramente como isso a machuca, e foi quando eu percebi que ao mesmo tempo que ver a dor dela me causa prazer, também me dá repulsa do que eu me tornei. Acho que de algum jeito eu ainda a amo, ou pelo menos amo quem ela era antes de me trair. Mas não consigo não sentir que o que estou fazendo agora é uma retribuição justa e equivalente para a dor que ela me causou. Puxando um gancho aqui do desabafo anterior, né? Se a gente fosse rotular aqui um babaca, eu acho que ambos são, né? Tanto o AP quanto a esposa dele, né? Quem trai sempre tá errado, né? Por pior que esteja a relação, não precisa nem colocar a questão da moralidade ou do mau-caratismo aqui. Ela já estava errada e já era babaca aí de ter traído ele por 4 meses. Mas ele também, né? É babaca porque ele dá um troco desse assim. Pô, era muito mais fácil, ou nem questão de ser fácil, né? O certo mesmo, né? O melhor para ambos teria sido terminar essa relação, né? Deve ter uma dependência emocional dela. Não sei se da parte dele também, mesmo ele falando que é indiferente hoje em dia, mas tá na hora já, há muito tempo de cair fora, cara. Quando é assim, você ou perdoa e tenta continuar em frente, né? Tenta reconstruir o que foi perdido, ou termina e cada um segue o seu rumo. E que aí vai ser muito melhor, as pessoas vão se curar, né, desse machucado, dessa mácula, e vão aprender a seguir sozinhos. Agora, que bom que ele tem ideia de que ele também tá sendo um escroto, né? Porque ele dá o troco, não faz dele uma pessoa melhor, né? Faz ele tão ruim quanto ela, né? Ele desce ao nível dela fazendo esse tipo de coisa com ela. E sentindo ainda um misto de prazer e repulsa, né? O que é meio doentio até. Mas, como eu falei, as histórias hoje estão meio picantes. E o que leva pra nossa terceira do dia. Acho que meu marido me ameaçou. Pra vocês verem como é que tá, né? Acabei de chegar na casa dos meus pais porque tive um desentendimento com meu marido. Nessa última semana, não transamos sequer uma vez, porque sempre que ele me procurava, eu não correspondia. Isso é porque desde que estamos juntos, ele nunca me fez gozar. Nenhuma vez sequer. Sempre dizia que era doido para me ver gozar e que queria me dar prazer. Mas na hora do vamos ver, ele só fazia o que queria, gozava e me deixava de lado. Enfim, hoje eu cedi e estava certa de que também queria chegar lá, guiando ele e tudo mais. Não demorou muito para ver que seria só mais do mesmo, mas ainda assim fiquei insistindo para ele também fazer o que me agradava, e me recusei a fazer coisas que eu simplesmente não gostava. Bom, e simplesmente o cavalheiro que era doido para me dar prazer ficou puto com isso e largou o sexo de lado. Depois ele começou a me tratar de uma forma 100% passiva-agressiva. Perguntou se queria jantar, eu disse que sim, e ele me entregou um prato frio de comida. Quando me levantei para ir esquentar o prato, ele tomou o prato da minha mão e disse que esquentava para mim. Então ele ia e voltava da cozinha, trazendo a comida e resmungando, me mandando comer mesmo sem estar pronto, para ele não ficar mais desapontado, falando que ele ficava melhor sozinho e eu só ignorando. Então ele foi mexer nas coisas dele e pegou um baseado para ir na rua fumar. Quando ele ia passar pela porta, ele virou para mim e disse: "Hoje você vai dormir com seu cachorro." Na hora eu congelei e pedi para ele repetir só para ter certeza que ele realmente tinha ouvido aquilo. Meu cachorro faleceu faz uns 4 anos. Vivia falando sobre ele. Meu marido só se virou e saiu andando. Fiquei completamente surtada quanto a isso e não quis pagar para ver se ia ou não ia acontecer alguma coisa. Escondi nossa faca, peguei o que consegui pegar e saí correndo no meio da madrugada com uma mochilinha e uma sacola na mão. Ele me viu saindo e pediu para eu voltar e conversarmos, mas eu estava muito trêmula e se ele tentasse alguma coisa, não ia conseguir reagir. Escrevi isso porque eu sei que exagero muito na minha reação às vezes. Tanto que não é a primeira vez que saio da casa dele, mas desta vez eu realmente senti medo dele. Sim, e com muita razão senti medo, né? Esses casos abusivos assim de relações sempre começam com algumas coisas assim, né? Às vezes alguma coisa falada, às vezes como um gesto que parece pequeno na hora, e depois isso vai crescendo e quando você vê, minha filha, é você que tá indo de ralo, né? Então é bom se cuidar mesmo, sair de perto desse cara, terminar a relação, se precisar até acionar a polícia, né? E agora uma historinha para finalizar o nosso vídeo. Algo um pouco mais calmo, mas ainda a ver com relação. Um desabafo da nossa pequena moça de 18 anos, com o título "Quero perder a virgindade com um cara que eu não namoro." Eu tenho um ficante já faz 4 meses, um cara de 20 anos.
e ele já deixou bem claro pra mim que não quer um tipo de relacionamento sério, já que está no fim da faculdade e quer se concentrar em acabar o curso e em si mesmo. Eu já tive desentendimentos com ele por conta disso, mas eu queria ter um relacionamento e ele não. Porém, após o último desentendimento, eu apenas desencanei e não estou esperando mais nada dele no sentido de relacionamento. Acabei de completar 18 anos e ainda sou virgem, porque isso sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Nunca namorei e sempre falei que iria perder se fosse com um namorado. Porém, essa realidade de namorar está cada vez mais distante, e eu não me incomodo com isso mais. Tenho coisas que ocupam meu dia 100% do tempo e realmente não ia conseguir sustentar um relacionamento agora. De qualquer jeito, eu quero muito perder a virgindade e quero que seja com ele, porque ele me passa segurança, confiança, sinceridade e me respeita muito. Esse é o principal ponto. Ele é uma ótima pessoa e eu sinto que não vou me arrepender no futuro, porque ele faz de tudo por mim em todos os sentidos possíveis. O problema é, eu sinto que estou quebrando um princípio meu muito grande. Minha mãe sempre colocou na minha cabeça desde nova que tinha que ser com um namorado e ponto. Meu melhor amigo também acha que eu não deveria fazer isso, que eu deveria esperar pela pessoa certa e não por um cara que não quer namorar agora. De qualquer jeito, eu estou conversando com ele e ele está disposto a fazer tudo do meu jeito, no meu tempo, e mesmo se não acontecer, ele está tranquilo. Ele nunca me forçou a nada, nunca fez algo que eu não queria, nunca insistiu para fazer alguma coisa comigo e nem sequer me tocou nas partes íntimas porque no começo da nossa relação eu disse que não iríamos ter nada sexual. E ele sempre concordou com isso, sempre respeitou minha vontade. Olha, essa aqui é uma história um pouco mais leve, né? Um bom desabafo, talvez até um pedido de conselho, né? Que eu espero que o chat tenha rendido para ela. Mas é uma situação um pouco estranha, né? Eu acho que ela tá muito presa nisso de querer perder a virgindade. Ela é bem jovem ainda, né? Diz que acabou de fazer 18 anos. Então, a gente tem muitos relatos de mulheres que falam que perderam, né? Com o primeiro namorado, com o primeiro cara. E a quantidade de pessoas que falam que foi ruim é a maioria, né? Então, se ela quer muito, né? Se ela acha que o cara vai ser bom pra ela ali, por que não, né? Mas também não precisa ter essa pressa toda assim. Depende, tem pessoa que vai querer realmente um relacionamento, né? Alguém ali fixo, um namorado ou algo mais pra frente pra perder. Mas talvez se ela acha que esse cara aí tá disposto a ser gentil, ser paciente com ela, e ela tá com muita vontade. Agora, só não tem por que se pressionar, né? Vai tudo no seu tempo. O mais importante também é ter prazer, né? Não é perder simplesmente por perder, porque isso no final das contas não vale nada, né? Você não vai botar isso no teu currículo, né? Não vai chegar num trabalho e botar no currículo, não, perdi virgindade com 18 anos. Então, só serve mais pra tirar isso da própria mente dela, né? Eu espero que a OP consiga, seja com esse cara ou com outro futuramente, ter uma boa primeira vez. Bom, isso é tudo por hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Se tiverem alguma sugestão, por favor, deixem aí embaixo no chat para eu saber. E nos vemos no próximo vídeo.